complicado. Não consigo aqui. Disse que ia voltar, não é? Não é, já. O servidor já não é. É. Agora não está aberto o serviço. E vale a pena? De internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. Boa noite. Estávamos ainda há pouco falando do Rio Grande do Sul, né? Sim. Eu acho que estava ligado no nosso áudio aí, Fabiano. Estava já comentando que nós estávamos falando do Rio Grande do Sul e estava ligado no nosso áudio, tá? Sim. Faz parte, ao vivo é assim. Ainda bem que a gente não falou Ainda bem nada que não falou demais, né? ninguém. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, hoje é 1º de junho. 1º de junho. 1º de junho de 2022, quarta-feira. São exatamente 18h55. Está entrando no ar mais um News Pod pelas plataformas digitais do nosso amado e glorioso News Rondônia, www.newsrondônia.com.br, né? Hoje nós estamos aqui com a gloriosa presença do Dr. Peterson Lima, advogado militante no direito. Eu sou militante no direito civil, Civil. Mas levanto a bandeira da inclusão, né, em referência às pessoas com deficiência. Nós vamos chegar lá, só estou lhe Só para apresentando. complementar, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? O pessoal também, se for o caso, já sigam ele, aí no Instagram, @PetersonLima, ADV. Viu? Ele já inclusive colocou o próprio link lá para quem quiser acessar, se está nos assistindo também e compartilhar com outras pessoas, também pode acessar o Instagram dele, bem como também do Newspod.
Vou repassar a palavra Eu aqui. tô mais magro, não, eu queria falar, eu tô mais magro. Sempre elegante, né, doutor? Você é muito Obrigado, elegante, doutor. né? Obrigado, Então, doutor. Sou seu fã também, Por isso que viu? eu vim aqui até trajado, né? Falei, eu preciso vir, né? Vestido Não, de advogado, né? tava Para estarmos aqui aptos a... O trânsito tava conturbado? Tava demais. Sim, o Porto Velho em si, né? É um Mas hoje trânsito tava fora muito de série. caótico, Hoje né? eu atravessei várias ruas, eu não tava conseguindo chegar. Muito caótico. Não, pra chegar né? aqui eu já sei o caminho, eu corto o caminho. Ah, você Não, já tem um caminho, nunca que eu né? venho pela principal, nunca. É bom que você tenha um caminho Já, mesmo. tem que ter, tem que ter. Brincadeira. Cadê as parte, gente? Hoje eu queria dizer que é um prazer estar, você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. É isso, uma honra. É uma honra. E eu queria, você já se apresentou, né? Ninguém te conhece, já se apresentou, já disse quem você é. Queria que você começasse, Peterson, falando primeiramente da sua vida pessoal. Quem é o Peterson? De onde veio, onde nasceu, como chegou à advocacia, né? Filhos, a sua vida. Sai Né? daqui, Não, né? não tem. Então, Tudo aí bem, começa com essa grande pergunta, né? Não tem cara de rondoniense, O não. pessoal fala Que é do Sul. que eu não sou porto-velhense, né? Que eu sou paulista, que eu sou do Sul. Eu acho que tem a ver com o meu tom de pele. De fato, eu sou uma pessoa, né, um pouco branquelo, digamos assim. Mas é só falta de sol, gente. Eu sempre fui um rapaz que ficava muito dentro de casa, então eu não ficava tomando esse sol rondoniense. Mas eu Dá sou pra ver, você é play, então Você não tem deve quantos sair de casa anos? de Eu jeito tenho nenhum. 31 anos. Tenho jovem. 31 anos. É jovem, né? Tô aí, né? Talvez saindo um pouco da juventude, entrando na fase um pouco mais madura da vida. Mas sou porto-velhense, né? Meus pais são porto-velhenses. Então, assim, eu sou realmente um rondoniense raiz, né? Raiz. Então, para mim, assim, isso é motivo até de brincadeira entre, às vezes as pessoas me questionam, olha, doutor, eu não acho que você seja de Porto Velho, você não parece ser porto-velhense. Eu não me sinto ofendido, mas também não me sinto elogiado, porque eu acho que... Você não é gremista, não, né? Não, eu sou palmeirense, cara. Tava falando disso agora há pouco, né? Eu sou palmeirense. falando do Grêmio. Então, mas o Palmeiras está bem, graças a Deus, né? Você Depois falou, de tantos anos. você falou que o Grêmio tava mal, Tá né? pior, cara, foi isso. Mas de fato tá, mas eu não tenho nada contra o Grêmio nem contra o Inter, não. Tenho até amigos que são gremistas Você parece e gaúcho. colorados. Você tem cara de gaúcho. Pois é, cara, e eu nunca fui no Tem Sul. Nunca cara fui. mesmo. Eu recomendo. E assim, tenho vários colegas que moram lá, inclusive, tenho essa vontade um dia, né, se Deus permitir, de conhecer, Deus vai permitir. mas nunca fui, né, eu já fui no Amém. Sudeste, já fui no Nordeste, mas no Sul ainda não tive essa oportunidade. E assim, né, eu tenho 31 anos, sou advogado há... Sempre quis ser advogado? Desculpa te cortar. Então, assim, vamos lá, né, primeiro acho que falar sobre advogar, vou falar um pouquinho sobre... o escolher a faculdade, né? Aquele momento ali do aluno, é importante, né? é importante. Quando eu estava, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, né? E chegou a fase ali do terceiro ano de prestar o vestibular, né? Para onde eu queria fazer da minha vida. Certo. E nessa época eu lembro bastante que as usinas do Madeira estavam naquele boom, contratando todo mundo. Então era muita, digamos assim, muita oferta de emprego e uma posição vista por mim naquela época. Depois, se eu fizer engenharia, eu vou me dar bem, porque aqui vai ter as usinas e tudo. Vou ter emprego. 2011, Foi, na verdade, 2013. isso eu me formei no terceiro ano em 2007. Eu entrei na faculdade em 2008. Nessa época ainda não estava pra construída. Eles desculpa, estavam já fui ainda lá pra conclusão. contratando as pessoas. Então a gente vê muita gente, né, que veio para cá. Então, assim, inclusive vários amigos meus foram trabalhar na usina também, mas não na função, digamos assim, de nível superior, né? E eu tinha tido essa ideia, falei, cara, talvez seja uma boa, né, para o meu futuro profissional, mas eu nunca fui aquela pessoa bom de conta. Eu sempre ficava raspando na matemática, passava raspando em física, em química do mesmo jeito. Falei, rapaz, eu vou me enrolar. 2. E eu sempre gostei de ler, sempre gostei. Assim, então, as matérias na época da escola de história, matérias de escrita como português também, eu sempre me dei, assim, muito bem, por sinal, né? E nessa época eu fiquei nessa dúvida entre engenharia e direito. E aí eu optei pelo direito, né? Eu pensando que eu não ia me dar bem nessa área de exatas, eu fui para a área de humanas. E entrei e não me arrependo, assim, hoje eu sou muito feliz com a minha profissão. É óbvio que quando a gente entra, mostram tudo o que é possível, né? Os leques de possibilidades que você pode galgar. No início da faculdade eu lembro bastante, falei, cara, acho que talvez uma função ali de um procurador, alguma coisa. Quando eu descobri essa função, eu sempre gostei muito da posição de advogar,
nunca me vi como um juiz ou promotor, eu não tenho talvez essa vocação na minha visão para isso, porque eu sou muito coração e de fato essas pessoas têm que saber separar muitas coisas. E assim eu sempre fui lá pendendo para o lado da advocacia, né? E comecei a faculdade em 2008, com 17 anos já entrei na faculdade, então já acabei me formando e já fui direto para a faculdade. Sou egresso da Faro, né? E cursei normalmente o curso. E em 2002 eu acabei colando o grau, né? Em 2013 eu passei no exame, eu fiquei um período ali tentando fazer o exame, estava com muita... Durante esse período também eu tive muitos problemas pessoais na minha vida no final de 2012, então isso prejudicou bastante a minha rotina de estudo, prejudicou bastante a minha vida, assim, propriamente dito, foi um ano muito complicado, mas eu consegui, né? Digamos assim, como uma fênix ressurgir ali das cinzas e tudo mais, e estudar, e assim, foi gratificante poder conseguir conquistar o espaço onde eu estou hoje, assim, e hoje eu me sinto realmente um profissional muito realizado, de verdade. Você desde 2014. Eu passei no concurso, no exame de ordem, que não deixa de ser também, né, tão difícil quanto, em 2013, no finalzinho, eu fiquei um tempo ali ainda esperando a questão de documentação, talvez girar o ano e tudo mais, estava tentando me organizar nesse período. E em 2014, de fato, eu comecei a advogar. E de lá para cá, vamos para 8 anos nisso, né? Então, durante desses 8 anos, eu tenho, assim, muita história para contar, muita coisa que acho que só advogado passa no dia a dia, né? A gente passa algumas coisas, assim, bem únicas, digamos assim, e isso acabou me consolidando dentro da própria profissão. Hoje mesmo eu não me vejo fora da área do direito, em nenhuma hipótese, nenhuma ótica. Assim, eu não me vejo, por exemplo, trabalhando com algo que não seja o direito. Assim. Então, eu respiro o direito todo dia, né, faz parte desde quando eu levanto, vou analisar processo, né, e assim, cuidar também de pessoas, isso também faz parte da profissão do advogado. Então, isso acabou me moldando, né, como profissional. Então, para mim, assim, eu vejo, né, como uma ótica muito positiva do que de fato aconteceu, né? Aquilo que eu tinha planejado no início acabou se concretizando e agora a ideia é continuar, né? Continuar aprendendo, agora na OAB também, então estou aprendendo, para mim tudo é novo, tudo é muito ainda recente, mas penso que eu estou num caminho até que bom, sabe? Eu penso que eu estou num caminho bom. Não importa a rapidez, né? A questão mesmo se esteja lento, mas você está Sim, no norte certo, sim. isso não importa. Nesse transcurso de tempo, qual que é o nome do seu filho? O nome do meu filho é Bernardo. E o Bernardo, ele veio nesse intervalo de tempo Então, em que ano? o Bernardo, ele veio no ano de 2014 mesmo, em setembro de 2014. Então, e foi nesse período de tempo que você estava mais confuso? Nesse período eu estava iniciando na advocacia. Na verdade, as forças que eu tirei para passar nesse exame de ordem foi justamente a notícia de que eu seria pai. Porque não foi uma gravidez planejada na época, mas veio, né, a notícia de que eu seria pai. Então, a partir daquele momento eu falei, cara, eu preciso dar tudo de mim, porque daqui a alguns meses eu vou ter alguém para ser minha responsabilidade, né? Então, não sabia se ia ser menino ou menina ainda, mas foi a partir daquilo que, de fato, eu dei aqui, talvez aquele gás necessário para poder galgar o êxito. Então, ele é a minha mola propulsora. E o começo, bonito, né? Uhum. E o começo, como foi a advocacia? Né? Foi difícil, muito difícil. Você foi advogar sozinho? Fui advogar sozinho. E dessa parte eu me arrependo, porque eu já entrei dentro do sistema ordem já com preconceito, que eu não queria me envolver com a OAB. Porque quando eu estava no curso, então quando eu estava já próximo Você não queria participar? Eu não queria participar de nada da OAB, porque para mim tudo era politicagem, eu não queria saber daquilo. Então, para mim, eu não tinha vontade. Tanto que eu fiquei durante esses de 2014 até 2021, sim. Eu só ia na OAB para pagar minha anuidade, só isso. Ia pagar a anuidade, pronto, eu não participava de nada, não queria contato com ninguém e queria, digamos assim, trilhar meu caminho sozinho. Que é um erro absurdo, né? Mas isso foi mais no início. Eu lembro que para 2015, 2016 eu já tinha uma rede de amigos, já tinha uma rede de advogados que a gente trabalhava em parceria e tudo mais. Mas no começo foi muito difícil, porque
eu não tenho ninguém na área do direito na minha família. Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar nessa área e eu não tinha nenhum suporte, né? Como vários colegas têm, né? Pais ou parentes que são advogados, ou então já chega numa estrutura pronta, então ele só vai produzir. Eu não, eu tive que alugar. Minha sala, na verdade, eu não aluguei uma sala, eu aluguei um espaço, um spot dentro de uma sala de um colega para poder atender. Eu trabalhava lá de manhã, trabalhava à tarde, às vezes à noite. E foi muito, na minha visão, foi muito difícil para mim, né? Pelo menos na minha experiência foi muito difícil esse início. Mas depois as coisas foram se engrenando, né? Depois de pouco mais de um ano e pouquinho, as coisas foram se engrenando. Eu lembro que nessa época eu fui convidado para ser procurador do Conselho Regional de Farmácia em 2015. Olha. E fiquei atuando por 6 meses. Lá foi também uma experiência muito boa, né? Não só de network, mas propriamente de conhecimento, porque a gente na faculdade pouco vê sobre fazenda, sobre coisas fiscais, e foi uma oportunidade de aprender sobre execução fiscal durante esse período. É uma área bem complicada. Muito complicada. Uma área mesmo complicada. do processo administrativo dentro dos conselhos de classe. Sim. E execução fiscal envolve o quê? Números. Se você disse que tem aversão a números. Exatamente, eu tive que aprender. Eu tive que aprender de fato. Ou aprendia, ou ia ter algum tipo de punição de responsabilidade para mim, né? É óbvio que a gente tinha uma equipe, né, dentro da procuradoria que ajudava com parte dos cálculos, mas assim, tudo que saía dali, quem assinava era eu, né? Então, inclusive o próprio procedimento eleitoral, né, que teve durante esse período, foi durante essa minha gestão na procuradoria, então isso foi também outra situação muito complicada, porque eu tinha um ano de advocacia, assim, então foi muito complicado, de fato, conseguir gerir toda essa situação dentro desse conselho, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, não tivemos nenhuma intercorrência de penalidade ou de falta ou de multa, né, alguma coisa assim, durante a nossa gestão, né. De fato, órgãos de classe têm toda uma polarização, que não é fácil, né, quem atua nisso sabe, mas eu penso que foi um saldo positivo, né, acabou sendo um saldo positivo. E aí depois eu galguei, digamos assim, que diretamente para a advocacia. Fiquei advogando de 2016 direto, né, sem qualquer tipo de vínculo secundário, até hoje, né? Então... Sozinho? Sozinho, sim. Sempre foi sempre sozinho. Sempre sozinho. Mas assim, é aquele sozinho de onde eu tenho o meu escritório, digamos assim, mas sempre trabalhei com rede de amigos, assim, que são amigos da faculdade, amigos da vida, que também são advogados. Então, a gente acaba tendo uma linha, assim, de... Peterson, eu preciso que você me ajude em tal processo. Nesse processo, né? sim, então a sim. gente trabalha meio que nesse networking. Mas nunca tive sociedade, na verdade nunca eu tive essa vontade de ter sociedade, né? Então, mas é algo meu mesmo, assim, que eu sei que as experiências que eu vi, às vezes dá um probleminha ou outro com um colega, eu sou um cara muito paz e amor. Eu tento ser, sabe, na minha vida inteira. Eu sou um cara que trabalha com litígio, e inclusive eu estava conversando isso hoje com um colega, e eu prezo pela composição. Eu sou o cara que na minha vida pessoal, eu sou aversivo ao processo. Eu acho que são poucos advogados que têm essa habilidade nessa situação de compor, tentar sempre compor o máximo possível, né? Porque a gente quer brigar. Então, assim, o advogado, o operador do direito, digamos assim, né? Ele tem esse viés, né? E eu acho louvável até. Porque às vezes até eu acho que o advogado, ele tem essa tendência para ir para um lado mais compositivo, vamos assim dizer, mas a questão depende muito do cliente. Sim. Porque é difícil não é controlar a situação, você controlar o cliente. Sim. Então, eu confesso que eu ainda tenho que criar uma maior habilidade nessa situação. Olha, eu tenho criado. Não que eu vou lhe dar uma dica sobre isso, porque quem sou eu para dar dica para alguém? Mas assim, eu aprendi durante esse período, né, advogando, que a melhor coisa que você tem para fazer com o cliente é você jogar limpo com ele. Tem uma pessoa te elogiando, Cleiton Oliveira, Dr. Peterson, mestre, excelente profissional. Cleiton é um grande amigo meu, né? Grande Dr. Peterson, Paulo Ribeiro. Ele tá fazendo uma piadinha, é o Chaca, um amigo meu. Assim, eu vou falar isso um pouquinho depois. O nome dele é Paulo Ribeiro, mas o apelido dele é Chaca. Por que Chaca? Então, vamos lá. Eu vou te responder. A gente vai dar continuidade. Não, ele é do Ceará, ele é cearense. Então, olha, Paulo, E sabe qual é o mais engraçado? É que eu não conheço o Paulo pessoalmente. Eu não conheço. Então, assim,
era uma parte da minha vida pessoal que eu ia falar um pouquinho mais pra frente. Eu sempre fui muito envolvido desde criança com jogos eletrônicos. Sempre fui e gosto até hoje. E eu tenho uma rede de amigos que a gente, quando pode, obviamente, né, nas madrugadas da vida, a gente acaba ali jogando, conversando. E são pessoas que são meus amigos, assim, então... são coisas que essa própria questão de jogos e tudo mais acabou me trazendo também amigos. Eu tenho um amigo que é do Paraná que eu não conheço, eu tenho um amigo que é de São Paulo que morava aqui, que está lá, então a gente hoje mantém bastante contato também. Então, e já é um leque pro metaverso, né? Também, então assim, como eu sempre fui uma criança muito envolvida com isso, talvez por isso eu não peguei tanto sol, que eu estava muito em casa jogando videogame, né? Então... isso assim foi levado para a minha vida. Então hoje eu uso isso inclusive como um método terapêutico. Então para mim, quando eu estou ali naquele ápice que eu quero, sabe, explodir, xingar todo mundo, eu vou para lá, sento, passo 1, 2 horas ali com os meus amigos, xingo o que eu tenho que xingar dentro do servidor, né? Mas assim, na brincadeira, obviamente, mas uma das melhores fugas que tem. E quais são os jogos? Agora eu fiquei curioso. Eu sempre você gosta Counter-Strike, né? Eu te dou um show, viu? Que beleza, vamos marcar vamos marcar esse lobby. Rapaz, eu já fui falando muito... inglês porque eu não tô... Não, mas calma aí, eu vou te explicar, vamos lá. Eu sei que é um joguinho com arma, hein? Assim, inclusive isso hoje eu estudei até um pouco a fundo sobre o próprio mercado, isso é um mercado milionário, inclusive, assim. E, inclusive, tem advogados que estão atuando no esportes. Eu acredito. No direito esportivo. Então, assim, eles são considerados cyberatletas. Então, eles têm um contrato com organizações, ganham muito bem, por sinal. Então, assim, contratos onde o cara ganha 50, 100 mil dólares por mês. Então, eu vi até um canal, na Rede TV esses dias, ela estava transmitindo um jogo, sim, um desses aplicativos. E os caras lá... justamente. Isso, assim... Inclusive tem uma notícia, agora não vou lembrar, que o mercado de jogos, né, mercado de games, ele movimentou muito mais do que o mercado cinematográfico. Então, assim, o que se passa de dinheiro dentro desse mercado é uma coisa absurda, né? Eu mesmo, às vezes você vai, ali você compra um jogo, não é nada, R$50. Você compra um negócio ali, é R$100, R$80, R$30. Pode não ser nada para uma compra, mas você percebe que são pessoas no mundo inteiro fazendo isso. Então, assim, eu até fiz uma postagem esses dias sobre um evento que vai ter no Rio de Janeiro, que é o Major de CS, justamente do Counter-Strike. É um jogo que eu gosto bastante. Durante a pandemia, esse jogo me ajudou muito, não o jogo propriamente dito, mas acompanhar isso, me ajudou muito a sair de um problema que eu tive durante a pandemia. Eu fiquei bem depressivo, bem mal, assim, não só você, muitas pessoas. Fiquei muito mal e me ajudou muito isso. De verdade, eu confesso que, como a gente estava em home office, não tinha muita coisa para fazer, a gente ficava lá assistindo televisão, né? Então, isso me ajudou bastante durante esse período e vai ter um evento agora em outubro no Rio de Janeiro. Foram disponibilizados 18 mil ingressos, venderam em 60 minutos. 60 e a premiação, o valor de quanto? $1 milhão. Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim, se diverte ganhando dinheiro, né? Tu joga, mas Fabiano? Isso é uma profissão. Ele joga. Ganha dinheiro se divertindo. É óbvio, né? Que Eita, deu pra falar. Claro. Eu ia perguntar se ele já comprou a NFT dele para colocar lá. NFTD? A tua fotinha personalizada. Então, eu tenho uma fotinha personalizada na minha Steam. Eu tenho uma, mas foi um colega designer que fez. Né? Não do Neymar, não. Não. Assim, eu vi nesse período da pandemia tinha um campeonato e aí os pessoal fizeram tipo uns desenhinhos de cada jogador. E eu fiquei encantado com aquela arte. Eu mostrei essa arte para um colega que é designer e falei, cara, tu consegue colocar a minha cara nesse desenho? E ele conseguiu. Tá até inclusive no meu Instagram, essa fotinha lá eu deixei registrada. Então, eu fiz até um quadrinho depois sobre isso, fica ali no meu computador e tudo mais. Mas eu não comprei, até porque essas NFTs são milionárias, né? Super caras, então não é a minha realidade. Ainda, mas vai ser. Não, até porque se eu tivesse dinheiro eu investia em outra coisa. Mas assim, falando sobre... A dica que você ia dar, você ia dar uma dica. Sobre essa questão da de trato com o cliente, né? Uma das coisas que eu prezo na relação com o cliente é justamente jogar limpo com ele. De fato mesmo, falar o que de fato é a tua impressão do processo.
Tá aqui, ó. Ah, tá aí, tem um videozinho, né? Tá lá no Instagram do Dr. Tem algum- Peterson, é arroba doutor... Eu dou um show é nele, arroba já dá pra Peterson, ver. arroba Já dá Peterson pra Lima, ver. né? Não, eu sou Peterson iniciante Lima do ADV. jogo, eu sou iniciante. É isso aí. Então, vocês que se Mas assim, eu... querem jogar contra o Strike, né? Pois é, a gente pode brincar. É, essa fotinha. Olha essa só, fotinha. olha Eu vou só. deixar né? o público procurar. Tranquilo, eu não tranquilo. vou conseguir mostrar, acho que não vai dar pra ver. É, uma Legal, fotinha, um né? desenhinho. Mas- Até agradeço aí o Navoski, Vitor Navoski, meu abraço pra você, Peterson obrigado. Lima DV, né? Porque Isso, né? é Peterson Lima DV. DV. Vão lá, sigam o Dr. Peterson, que ele vai jogar o Contra o Strike com vocês. Talvez sim, talvez não. Né? Devido aos compromissos, tá meio difícil. A mira tá cansada. Mas assim... Jogar limpo, transparente com o cliente. Jogar limpo, transparente. E quando você tem cliente embaçado... Já aconteceu de eu ter uma das piores situações que eu passei, né, pelo menos na minha experiência profissional, foi justamente um caso de um cliente que ele mentiu na cara dura durante todo o... O pior de tudo é mentir para advogado. Exatamente. Né, então, assim, eu Nossa. cheguei numa audiência, nem faço isso mais hoje, mas no início, assim, a audiência trabalhista, e durante a audiência ficou comprovado fraude à execução. Então, não vou entrar muito em detalhe, mas ficou comprovada essa situação dentro do processo. E eu estava advogando para ele, que no caso era o empregador, né? Não era nem o reclamante, era o empregador, era o reclamado. Então, isso foi muito difícil para mim encarar a magistrada, porque ficou ali uma sensação de que, de fato, eu teria instruído, né? A sua Teria imagem. instruído ele de forma incorreta. Então, isso foi muito impactante para mim. E de lá para cá, daquele momento daquele ponto de partida para frente, eu sempre sou muito claro. Olha, inclusive, eu perco o cliente, mas eu não falo que ele vai ganhar a causa se eu acho que ele não tem possibilidade de ganhar. Então, assim, é algo meu, é algo intrínseco meu, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com o mercado, né? Mercado de oferta e demanda. E é óbvio que eu sei que tem, né, profissionais que vão ali, de fato... tentar de todas as formas fazer com que aquele contrato seja assinado. E nem sempre todas as formas acabam sendo talvez a melhor opção. Então, eu prefiro muito mais ser claro e transparente para que, de fato, caso ganhemos a ação, ok, show, deu tudo certo. Mas se nós perdermos, o cliente tinha ciência do que poderia acontecer. Então, ele já entra dentro do jogo sabendo o que vai acontecer, né? Porque eu acho que é muito frustrante, inclusive para o cliente, pensando no lado dele, ele vai, contrata o profissional, acha que vai dar tudo certo, o profissional acaba dando a palavra dele, então dando ali indícios de que vai dar tudo certo, no final das contas a pessoa acaba se frustrando, né? Acaba inclusive irritado com o próprio profissional, né? Porque vai ter que pagá-lo, então se já pagou, despendeu um valor, mal, né? E falando mal, que é o pior, né? Porque se tem uma coisa que advogado tem que ter é nome, sem o nome... Eu acho que ele está tocando nos pontos que é muito interessante, Uhum. que um dos enfoques aqui do podcast é falar um pouco do nosso dia a dia com relação à advocacia. Sim. Só que muitos advogados ficam um pouco temerários, né, com relação a mencionar sobre isso aí. Porque a gente ainda não falou, não sei se vai dar tempo também, sobre a questão da comissão, que é de suma importância. Nós vamos entrar. A gente já vai entrar, mas então só para não estender Já tá muito aqui essa na parte, pauta que eu amo essa parte de comentar sobre o dia a dia do Sim, advogado. claro. Eu gosto muito. Ele falou, eu vou te cortar. Não, à vontade. Não, rapidinho. Ele disse que não tinha afinidade com o sistema, a ordem. Sim. E hoje ele faz parte, Ixi, era uma das minhas presidindo outras perguntas. a comissão de Só que defesa foi do- Esse estalo, né? Ele está na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sim. Como Como que você- cheguei lá, né? Isso. Excelente. Como que eu Pronto. cheguei lá? Já que Vamos você lá. falou agora, Não, mas vou pior fazer que uma se eu pergunta. continuar, não, já vai, é melhor, mas é mais organizado isso aí, tá Sim, vendo? Que, não, mas- senão não vai dar tempo. Não, tudo melhor. bem, sem problema, sem problema. Como você onde você despertou a vontade Então, de participar e como chegou na comissão? Vamos lá. É. Como tudo, eu tento ser o mais transparente possível, né? E você, mais uma vez, aqui. Durante o período onde se startou as eleições da OAB, né? Não, começou ali aquelas pré-campanhas e tudo mais, acabou que o conselheiro, que é o doutor Nelson Maciel, né? Sim. Presidente agora das defesas de prerrogativas dos advogados. Inclusive, meu abraço para você, Nelson, que você é o responsável também de eu estar aqui hoje.
abraço, Nelson. Ele acabou me convidando para alguns eventos na época aqui do candidato, que era o Dr. Márcio, né? Márcio Nogueira. Lá para o escritório, a gente tinha algumas reuniões. E eu ia, mas eu confesso que eu ia porque eu estava muito sozinho em casa e eu não queria ficar sozinho. Então, assim, eu estava próximo de um amigo, também estava próximo dos colegas de profissão, que eu nunca tive contato. Então, para mim, foi um momento ali de conhecer quem de fato são os meus colegas de trabalho, né? E aí, startou, durante esse período, eu não sou uma pessoa que é política, digamos assim, né? Eu sou bem comedido, bem introvertido até, e acabou que teve a eleição, né? O Dr. Márcio ganhou e tudo mais, e durante esse período eleitoral, eu falei para o Nelson que eu gostaria de participar da comissão, né? Que isso fique claro, que eu queria participar da comissão. Falei, Nelson, eu quero participar da comissão por conta do Bernardo, né? Tudo na minha vida acaba sendo o Bernardo, então essa questão de procurar... O Bernardo, vamos deixar assim, claro que o Bernardo, ele tem, você até explicou, queria que você também esclarecesse, né? O seu filho, ele tem ele é autista, autismo, o Bernardo é né? autista, sim. Então, aí depois você explica para mim também a questão dessa, tem eu não sei se os níveis de suporte que a gente estava conversando, enfim, né? Não, eu queria que você me contasse. Então eu vou falar um pouquinho e depois acho que eu falo depois dele, né? Pronto, é porque você entrou no nome dele, né? E não explicou, Então, e não explicou... O Bernardo é meu filho, ele é autista, tem 7 anos, e aí assim, ele foi de fato... mais uma vez a mola propulsora que fez com que eu saísse ali daquele momento de dificuldade na minha vida, que de fato foi muito ruim, né? Assim, esse período da pandemia não foi um período, digamos assim, fácil, né? E... Bernardo está assistindo? Não, provavelmente ele está dormindo nessa hora. Mas nós vamos mandar um abraço pro Bernardo. Um abraço, viu? Parabéns Beijo, pelo Bernardo. pai, viu? Ele tá com quantos Beijo, anos? filho. Parabéns Te amo. pelo pai, viu? Ele tá com 7 anos. Ele tá com 7 anos. Bernardo. 8º ano. Chega ele fala com emoção do filho. Eu me emociono demais. Olha aí, com ele, legal. eu começo a falar, eu tenho que me conter, porque Parabéns. o amor que eu tenho por ele é muito grande. Eu amo demais, assim. Então, mas assim, não que foi fácil, né? Não vou aqui pintar alguma coisa diferente do que de fato é a dificuldade de você ser um pai de uma criança autista. É uma dificuldade, é um desafio muito grande, né? Então, assim, ele foi a mola propulsora em razão do que aconteceu, na verdade. Do período da eleição da OAB, eu levei o Bernardo para o AMA, que é a Associação do Amigo Autista, para ele frequentar lá, e a própria escola dele tinha sugerido isso, né? Eu falei, tudo bem, ele já fazia as terapias, mas vamos levar ele para o AMA, né? E ele ficou um período lá. E durante esse período que eu estive no AMA, eu vi, de fato, ali as dificuldades de famílias que não têm, digamos assim, o mínimo, né? Porque o meu filho hoje, não vou dizer que eu sou rico, nem ele, mas a gente tem o básico, ele tem o necessário para poder ter uma vida boa, uma vida razoável. Mas eu me deparei com pessoas realmente em situações muito tristes, né? E isso foi muito difícil para mim. Então, eu despertou isso em mim, falei, eu preciso ajudar essas pessoas. Ninguém está olhando para essas pessoas. Então, eu preciso, de alguma forma, estender a minha mão para essas pessoas. E aí, por alguns motivos que talvez não cabe eu colocar aqui, não deu certo de ficar na AMA, porque também teve um procedimento eleitoral lá, e eu acabei me abstendo, eu não queria me envolver. Então eu falei, eu estou aqui para ajudar, não quero fazer política, né, então não vou me meter com isso, né. Essa a educação especial, que se chama tem uma associação, Pestalozzi, o senhor conhece? Sabe comentar um pouco, sem perder o norte? Então, inclusive na associação Pestalozzi, nós tivemos lá por 2 vezes já durante essa nossa gestão na presidência, né? Uma foi para conhecer e outra foi para prestar atendimento jurídico às famílias lá. Pode explicar para o pessoal qual é a função dessa associação? Claro, então, assim, eu não vou falar muito sobre a associação, porque talvez eu não saiba muito sobre a natureza, mas de fato eles ali têm uma função institucional, educacional com aquelas crianças e adolescentes e até adultos, né, que ali tem algum tipo de deficiência. Então, pessoas que têm deficiência de síndrome de Down, algum tipo de outra deficiência, eles também acabam acolhendo lá, e lá é bem incompleto até, pelo menos em toda a visita que eu acompanhei, tem desde o lúdico até as fases ali educacionais mesmo. Ele aprende as matérias que ele precisa aprender, ele aprende sobre comportamento, sobre modo de convivência. Então,
Eles têm também lazer, eles têm acompanhamento de dança. Inclusive, até durante esse período, eles pediram uma contribuição para a comissão, que a comissão muito solícita ajudou eles a fazerem uma camisa, que eles iam fazer uma camisa própria, né, para o grupo de dança da Pestalozzi. E é uma associação que tem esse fim de ajudar realmente pessoas com deficiência, né, e é muito antiga até, né. Inclusive, uma das membros dentro da nossa comissão, que é uma miroconsultiva, ela também atua permanentemente ali na Pestalozzi, né? Inclusive, ela é o nosso canal ali com a comissão, né? A importância da comissão, né? A importância da OAB. Sim. Ele não contou como que chegou. Então, vamos lá, né? Vamos lá. É que o papo tá rolando e tem coisa que, Mas é assim que não mesmo. dá, né? Mas, Ao vivo é assim. Não tem então, jeito. aí vamos lá. Senão Aí tem- aconteceu a eleição da OAB e eu falei, Nelson, não esquece de mim, porque de fato eu já estava com aquilo. Eu falei, eu quero participar da comissão, eu quero ajudar. Eu quero fazer alguma coisa ali para de fato ajudar essas crianças. Principalmente, eu falo essas crianças porque a minha bandeira é a questão do autismo, mas é óbvio que tem muitas outras deficiências, né? Mas estou falando da minha experiência. Então, falei, eu quero porque eu quero ajudar essas famílias. Eu quero que a OAB faça alguma coisa por essas famílias, ajudando, seja prestando uma assistência jurídica, seja fazendo uma ação social, mas alguma coisa a gente tem que fazer, porque parado não dá para ficar. E isso me incomodou durante esse período, né? E aí, virou o ano, e aí veio o Dr. Márcio Nogueira e falou, olha, você vai ser o presidente. Aí eu, como assim, peraí, calma aí, Márcio, eu só queria ser membro, não sei, eu nunca coloquei os pés na OAB, como é que eu vou ser presidente de algo, né? Aí ele falou, não, vai ser você, porque você tem essa bandeira, eu confio em você e tudo mais e tal. E ele ali acabou, né, me convencendo que eu seria, né? O Nelson me comunicou depois dessa questão, olha, tá aí, já mandaram a portaria, tá aí a tua portaria, você é presidente. Então, assim, foi assim que eu cheguei, né, na presidência, né? Mas eu sempre, desde o primeiro momento que eu cheguei, e até agora, continuo falando que eu estou ali, estou o presidente, né? Estou ali para tentar levantar a bandeira, ajudar, mas eu não tenho nenhum tipo de resquício não seria um egoísmo, mas uma situação de arrogância e tal, porque eu sou presidente. Muito pelo contrário, eu tenho plena ciência que, de fato, eu estou ali para servir a sociedade, principalmente a sociedade, e também os advogados, né, que está sendo feito o censo agora, né, e dentro desse censo, o presidente autorizou, graças a Deus também, nós colocarmos dentro desse censo quem, de fato, são advogados com deficiência, porque a OAB não sabe, né, então a gente precisa saber e precisamos saber o que esses advogados com deficiência precisam, quais são as dificuldades que esse advogado precisa superar, né, e a gente poder ajudar, obviamente, para que ele chegue lá, né. Dentro da nossa comissão mesmo, o Dr. Robson, ele tem deficiência visual completa, né, e ele é advogado, então, assim, ele tem uma assistência para poder peticionar, então a gente também tem essa vontade de que ele tenha total independência para peticionar dentro de um processo, mesmo sendo no PJE, né? Então, isso é um desafio, conseguir transformar, talvez, o sistema PJE É muito acessível. legal esse diálogo que a gente né? não sabe, muita gente não Não sabe. sabe. Né? Muito, muito importante você trazer isso a público, Sim. porque os advogados não sabem, Peterson. Então, assim, deve haver outros trabalhos na comissão que o público, a própria Sim. advocacia não sabe. Sim. E o canal aqui é aberto. Sim. Eu quero que você traga, interessante, gostei. Isso é Sim. importantíssimo. Agora, como? Me explica como. Agora a ideia é agora chegar nesse como, né? Então, a gente Me esclarece. Aí só, não, vai falar. Vai É lá, muita pode coisa falar. para falar, essa parte é um leque. Mas só para complementar o que Claro. ele falou, não tem como mostrar, mas teve um advogado que eu orientei, que eu estava junto, mas grava essa parte que eu estava falando, caramba, não posso perder aqui a foto, sobre a questão não só da... Eu vou achar só um instante do Dr. Rodrigo, não briga comigo. Não, jamais. Mas isso aqui é um negócio interessante. Claro. Não só da questão do PJE, mas nas próprias repartições públicas, sobre a questão de poder receber esses advogados com deficiência, no Sim. caso, tanto auditivo e tanto quanto visual. Olha, você percebe, inclusive, Aqui. poucas são as instituições que, de fato, Esse por é- exemplo... Esse advogado aqui, ele é cego.
Se eu não for, assim, jamais querendo qualquer declínio de prestígio meu, mas se não fosse eu para poder ajudar, orientar tudo, ele estaria totalmente perdido na Delegacia Central de Flagrantes, no caso, né? Sim. Mas eu também não compro os próprios servidores de lá, porque também é um pessoal enxuto, não tem um negócio muito complicado. A nossa estrutura, né, estatal, digamos assim, ela é uma estrutura muito cara e ineficiente. Infelizmente, essa é a realidade. Ele foi comer e colocou a máscara no olho, entendeu? Então, a gente precisa, assim, por exemplo, a OAB não sabe, a instituição ordem, ela não sabe que esse advogado tem uma deficiência visual, porque ela não sabe quem é esse advogado. Então, por isso que é a importância, inclusive eu falo para todos os colegas advogados, participem do censo, publiquem, compartilhem tudo isso, para que de fato a gente conheça a advocacia de verdade, né? Porque eu não conheço o doutor aqui, né? Mas eu quero conhecê-lo, eu quero, inclusive... Você vai virar fã dele, né? viu? Então, assim, justamente essa é a bandeira, da gente conseguir o censo para a gente saber, olha, nós temos aí no universo de 12 mil advogados, nós temos 2 mil, 1.000 e pouco, ou mais, não sei, que são pessoas com deficiência, que precisam realmente não só ter as suas prerrogativas resguardadas, mas também o seu direito à acessibilidade também resguardado. Então, assim, você vê, por exemplo, você chega... Vou falar aqui de qualquer tribunal. Se eu chegar num tribunal, se eu for um advogado, né, surdo e mudo, e será que eu vou conseguir me comunicar? Será que vai ter uma pessoa lá treinada em Libras para poder me atender? Será que o magistrado vai ter um intérprete para poder conversar com esse advogado? Ou ele vai ser preterido? Ou ele vai falar, escreva nos autos, eu não tenho nada para falar com você. Então, assim, isso é um exemplo, né? A gente pode traçar vários outros aqui. E isso está tão latente que as pessoas, na minha visão, ainda não se despertaram para isso, né? Então, eu, obviamente, não vou ser demagogo ou hipócrita aqui de falar, não, eu sempre pensei assim. Não, eu despertei para isso e percebi que é necessário. Mas, na minha visão, é muito melhor você despertar e tentar fazer algo para resolver aquilo do que você permanecer na inércia, né? De que aquilo é o que é, ou então as pessoas vão ter que se adaptar com o sistema. E não, né? Eu penso que uma pessoa com deficiência, dentro do limite da igualdade dela, ela tem todos os direitos que eu tenho, né? Sem tirar nem pôr, entendeu? Então, assim, ela tem o mesmo direito que eu tenho de peticionar independentemente, sem eu ter que pedir para ninguém. Ela tem o mesmo direito de se manifestar numa audiência, se manifestar despachando com um desembargador, com um juiz. E a gente sabe que não é a realidade. A realidade é quando esse advogado com deficiência ele vai acompanhado de alguém. Ele acaba não tendo essa independência que nós temos, né? Então, talvez a maior bandeira da comissão hoje, na minha visão, é justamente isso, é trazer essa efetividade. É tentar realmente despertar, principalmente o Poder Judiciário, né, que é, de fato, a nossa linha de frente no trabalho, mas é óbvio que os outros poderes também, mas principalmente o Poder Judiciário consiga garantir o acesso também, né, de forma plena para esse advogado que não tem por que estar dependendo de ninguém, né? Ele precisa e ele tem o direito de ter a sua acessibilidade resguardada, né? Isso não está numa jurisprudência, isso não está no entendimento doutrinário, isso está numa lei, isso está numa normativa legal. Então, penso que essas pessoas devem, sim, ser respeitadas. Agora, é a grande pergunta, como que a gente vai fazer? É óbvio que eu não tenho a resposta para tudo, né? Até nesse assunto do próprio PJE, eu conversei com um colega que trabalha no sistema de tecnologia de informação, né, no TI do TJ, eu falei, cara, e aí, se um advogado que ele é cego, ele quer usar o PJE, como é que ele faz? Aí ele fala, não faz. Eu falei, mas e aí, a gente tem que fazer isso acontecer, como é que você da TI daria essa resposta para mim? Ele falou, tem que ver isso. Então, resumindo, ele não sabe. Mas o fato de a gente não saber não quer dizer que a gente vai se excusar e vai falar, não, realmente não dá para fazer. Então, de fato, a gente precisa, né? Então, com o próprio censo, a gente pode chegar a TJ, nós temos tantos advogados aqui que precisam de acessibilidade do PJE que você hoje não fornece. E aí? Então, eles vão ter que dar o jeito dele de atualizar esse sistema para ser acessível para essas pessoas. Caramba. Da mesma forma, o próprio sistema ordem. Da mesma forma, o próprio sistema ordem. É uma das coisas que, inclusive, eu já conversei com o doutor Márcio, né? Vou até deixar meu pedido aqui. Doutor, nós precisamos de um intérprete de Libras. Nós precisamos de um intérprete de Libras para todos os eventos da ordem, né? Para todos. Vai entregar credencial? O intérprete de Libras tem que estar lá, né? Vai ter uma reunião do conselho, o intérprete de Libras tem que estar lá.
vai ter uma transmissão da OAB, vai ter um vídeo da OAB institucional, o intérprete de Libra tem que estar lá. E ele sinalizou positivo, com certeza. Sinalizou, claro, né? Inclusive ele disse que tem uma questão de uma parceria talvez com a Assembleia para poder fomentar essa questão, já sinalizou nesse sentido. E graças a Deus a gente, acho que daqui a algum tempinho a gente já deve ter esse intérprete aí, que é algo que na primeira reunião que nós tivemos, o secretário da nossa comissão já falou isso, já levantou isso, olha, a gente precisa do intérprete. Então assim, tem essa questão que é dentro da nossa própria casa, mas também a gente tem isso por fora, né, de todos os outros órgãos que de fato é necessário, né, uma equipe multidisciplinar em assim, nesses órgãos respectivos, né? Uhum. Eu tenho muita coisa para falar, eu vou deixar para você para organizar. Não, só para mim não. Organiza e o para mim. autismo, como que está a comissão trabalhando na questão da bandeira do autismo? Então, eu acho que já estão esperando, né? Então, vamos lá, como né? Como que a comissão está atuando? Porque hoje está, digamos, em foco. O autismo, enfim, muitos casos. Principalmente escolas, né? Ficamos revoltados com algumas situações. Como que a comissão está atuando? Então, vamos lá. É um assunto complexo. A OAB, né? Ela tem uma função social. Sim, né? sim. Ela trabalha para a sociedade. Sim. Né? Já tiveram casos em que o público em geral já procurou a comissão? Sim. Com denúncias, principalmente relatos? No início, né, do ano, que foi o período de matrícula de alunos, né? Então, a procura, assim, eu já cheguei na comissão com demanda. Com trocentas demandas. Então, assim, vocês sabem, né, que é público, obviamente, vários vídeos de várias crianças que foram convidadas a serem retiradas da escola ou foram impedidas de ir para a escola porque o cuidador não estaria presente. Então, assim, tem das mais diversas situações, né? A função da comissão, obviamente, que a gente não vai litigar, nós não vamos processar, né, as instituições por conta disso. O que nós temos, né, digamos assim, que em aberto relacionado a isso? Primeiro que nós temos uma ação, mas não é nossa, né, uma ação do próprio, eu não sei se é do Ministério Público, confesso que eu não lembro, mas nós estamos atuando como amicus curiae nessa ação, que é justamente para garantir o que já está disposto lá na normativa legal, que é justamente a Lei Berenice Piana, né, que vai falar que aquelas crianças que têm a necessidade de ter ali um profissional, um assistente especializado para acompanhá-los, tem esse direito, né? E justamente essa é a maior problemática, digamos assim, apresentada pelas escolas. Nós não temos, na rede pública, nós não temos a figura do professor mediador, o que nós temos é cuidador. E aí eu queria deixar isso até registrado aqui também. Não é a mesma coisa. Qual a distinção? A distinção é muito simples até, mas fica aqui o registro. O cuidador, ele tem a função de justamente cuidar daquela criança, daquele adolescente, para as suas necessidades básicas. Então vai levar ele no banheiro, vai ajudar ele com as suas necessidades, vai ajudar ele, se preciso, com a sua alimentação e ajudá-lo fora da sala de aula. Já o mediador pedagógico, que alguns chamam de mediador pedagógico, outros vão chamar de professor mediador, enfim. Mas esse outro profissional, ele é um assistente do próprio professor titular, mas ele fica especificamente com aquela criança que precisa desse suporte. Então, esse professor mediador, esse mediador pedagógico, ele vai sentar com a criança, ele vai pegar na mão da criança, ele vai ver as dificuldades da criança, ele vai potencializar aquilo de positivo que ele achou na criança. Então ele vai... É uma forma realmente de um suporte, é um suporte total. O meu filho, por exemplo, ele tem um mediador pedagógico dentro de sala de aula. Então, toda vez que ele chega na sala de aula, vai ter uma profissional que está esperando ele e fica com ele do período de início da aula até o final da aula, né? Confesso que ela faz também essas vias de cuidador, né? Mas não vejo tanto problema um mediador pedagógico fazer as vias de cuidador, talvez, mas um cuidador não pode fazer as vias de mediador pedagógico. Esse que é o grande problema. Porque justamente o cuidador, ele não tem, por vezes, a técnica necessária para poder lapidar a criança, para poder realmente ajudar a criança naquele dia de aula dela. Então, às vezes culpa-se o cuidador, mas o cuidador não tem esse treinamento para realizar realmente isso, né? Então, isso é uma problemática. E a comissão tem atuado em que sentido?
Primeiro que a gente tem atuado visitando muitos desses locais, muitas dessas escolas, conversando também com os diretores, para sensibilizá-los realmente da real necessidade e de que é um direito garantido, né? Além disso, também a gente tem atuado com algumas organizações particulares, assim, né, privadas, digamos assim, dando um suporte para essas organizações, com algumas consultas, com algumas informações, ou até mesmo abrindo o espaço da comissão para eles participarem, trazerem as demandas, né, mas não judicializando nada. A gente não levantou essa bandeira de judicializar algo. O que a gente faz na comissão é justamente, olha, o seu filho tem direito, procure um advogado e exerça o seu direito. Agora, o problema macro, que é justamente a conscientização do sistema público, isso a gente tem feito durante as oportunidades que são dadas ao sistema ordem. Por exemplo, eu tive a oportunidade, e foi uma honra para mim, participar de uma audiência pública sobre educação inclusiva na Assembleia, né? Então, estive lá representando a OAB e dentro dessa reunião, vários órgãos, digamos assim, estavam ali envolvidos. Então, tinha a SEDUC, tinha o próprio representante do governo, tinha representantes de escolas lá também, representantes também de clínicas profissionais, para discutir sobre tudo isso. E assim, acabou que isso foi um ponto positivo também, né? Porque as pessoas também acabaram, digamos assim, ganhando um pouco de simpatia por mim, porque eu sou também um que está ali lutando igual eles, né? Então, isso eu também senti muito isso das pessoas. Poxa, legal saber que o presidente da comissão é pai de uma criança autista, sabe da situação, vive diariamente. De fato, sim, muito embora eu não fique o tempo inteiro com meu filho, né? Porque eu sou divorciado, mas eu o vejo todos os dias. Então, sou eu que levo na clínica, sou eu que busco, sou eu que levo na escola, sou eu que busco. Ele passa todos os finais de semana comigo, então assim, eu estou muito próximo dele, eu estou muito em cima dele o tempo todo, né? Vendo o progresso, ajustando as dificuldades. E isso me dá uma vivência muito grande do autismo, né? Porque eu não vivo talvez 24 horas, mas sei lá, 18 horas da minha vida eu estou vivendo ali o autismo, né? Eu quero saber como é que tá, então, e eu sou uma pessoa muito, digamos assim, preocupada com o meu filho, então assim, eu faço questão realmente de estar nessas clínicas, tanto que eu estava até conversando que a minha, digamos assim, profissão principal é ser pai do Bernardo, então eu me ajusto para advogar quando ele está nas horas de folga, né? Então, madrugadas e tudo mais, a gente acaba ali se ajustando. Mas não me arrependo disso, na verdade eu penso que isso tudo é um grande investimento na vida dele mesmo, né? Porque falando agora um pouquinho rapidinho aqui dos níveis, né, de suporte que a gente estava falando, né? E eu queria depois fazer uma perguntinha. Claro. Eu vou falar bem rapidinho só para elencar uma particularidade que o Bernardo tem. O Bernardo, ele é averbal. O Bernardo não fala, né? Ele tem 7 anos e não desenvolveu a fala. Talvez um dia desenvolva, mas ainda não desenvolveu. E aí vem a questão dos níveis de suporte que a gente estava conversando. Hoje, a medicina, ela não chama mais as pessoas que têm, né, o transtorno espectro autista de níveis como eram chamados antes, nível leve, nível moderado e nível severo, né? Então, eles colocaram números agora e nomearam como suporte. Então, é suporte nível 1, suporte nível 2 e suporte nível 3, né? O meu filho é suporte nível 3, então ele precisa realmente de um assistente o tempo todo com ele, né? Então, ele, obviamente, não tem toda a plenitude. Eu já convivi, eu sei, né? Como é. Então, ele não tem a plenitude da capacidade civil dele, digamos assim. Ele não consegue, por vezes, exercer os atos de uma pessoa típica, né? Então, tem todo um cuidado com isso, né? Hoje, até percebo que ele tem progredido bastante, mas eu tinha muito medo da própria questão de situações de perigo, né? De colocar ele, talvez, numa situação de perigo, ele não entender aquela situação. Então, eu sempre fui muito preocupado com esse tipo de coisa. Hoje eu percebo que ele está um pouquinho mais esperto para essas coisas, né? Se queimou, às vezes, metendo a mão ali numa boca de fogão, já não mete mais. Então, assim, eu vejo que ele está espertinho para algumas coisas. E assim, né, só terminando a situação da comissão, a comissão tem essa função realmente institucional, é representar o sistema ordem perante as instituições e fazer realmente valer aquelas demandas que são nos apresentadas. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, a legislação determina isso, isso e isso. E, de fato, realizar aquela cobrança. Passou dali, obviamente o jurisdicionado, que vai, por meio do seu advogado,
buscar a efetividade. Eu falo, dentro da nossa comissão, o que a gente pode fazer para realmente o sistema entender e efetivar, a gente vai fazer. Mas eu jamais vou tolir qualquer situação de um cliente para com o seu advogado em buscar o sistema judiciário para poder reparar a situação. Tanto que a própria legislação fala dessa questão do cuidador, que caso seja descumprido, tem uma penalidade, né? São 20 salários mínimos. Então, assim, imagina se todas essas pessoas entrassem contra essas ações nessas escolas. Uma pergunta rapidinha, Claro. Pedro, você vai falar com muito mais propriedade, né? Que creio com nós dois. As vagas disponibilizadas, tanto nas escolas particulares, eu creio que seja a pergunta de alguém, e pública. Existe um quantitativo especificado na lei? Na lei não Como tem. é que está na lei? Fala, a escola X, Na lei particular não ou tem pública, ela nada. tem que ter... O que eles têm, na verdade, Como é que funciona? Vou falar das instituições privadas, né? Eles têm uma portaria ou algum ato normativo interno, administrativo, onde condicionou-se ali um percentual dentro da sala que deveria ser resguardado ali, um limite para pessoas com deficiência, né? E eles usam isso para as crianças autistas. Aí tá. Tendo uma criança com essa deficiência, tem de haver o quê? Tem de haver o cuidador, tem de haver o Sim. quê que tem? Quem tem que estar ali? Vai depender de, primeiro, identificar essa criança. Tem que identificar o que ela é, né? Vou trazer, por exemplo, do meu filho, né, o Bernardo. O Bernardo é autista. Dentro dessa dinâmica, eu preciso trazer informação para a escola. Olha, meu filho é autista, está aqui o laudo, nível suporte 3. Então, eu preciso de um profissional com ele em tempo integral. Então, enquanto essa ele está instituição na vai aula. buscar quem? O cuidador, vai Exatamente, buscar o mediador pedagógico, Isso. exatamente. Então, assim, a problemática é justamente dos dois lados, tanto o público quanto o privado, né? É justamente a alegação de que isso onera demais, né? Isso onera demais, mas assim, gente, a instrução normativa, no caso, a legislação está lá, né? A legislação ela é muito clara sobre isso. Agora, é algo que, inclusive, eu converso em roda de amigos, a sociedade ela tá tão perdida que ela mesma institui a legislação por meio dos nossos legisladores, por meio das demandas da sociedade, acaba criando a lei e essa mesma lei não é cumprida. Não é cumprida. Aí tem vários motivos. Mas o motivo é porque é muito caro. Cara, você tem que se adaptar a isso. É a realidade da sociedade. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar a algo contra a legem. Então, assim, a gente está falando de algo que não está na lei, né? Então, óbvio que tem toda uma questão de normatização, e eu entendo. Eu também não vou falar aqui que o mundo é um arco-íris. Eu sei que isso tem gasto, eu sei que isso onera tanto o serviço público quanto a iniciativa privada, mas é a realidade. Se vocês forem analisar especificamente o caso do autismo, potencializou o número de casos que tem aparecido, né? Então, nós temos níveis de suporte 1 até 3 explodindo nessas escolas, explodindo. Várias e várias escolas já entraram em contato comigo falando dessa situação que não tem cuidador. Eu falo, olha, doutor, inclusive foi de uma escola bem conhecida que falou, doutor, você precisa conscientizar os donos da escola que, de fato, eles precisam ter. Eles precisam ter quantos forem necessários. Então, mas é óbvio, né, que acaba soando um pouco arrogante falar isso, porque pô, se a escola for toda de autista, né, vai ser todos os cuidadores, é uma situação muito complexa de você tratar. Mas, de fato, o que a legislação fala é que se essa criança necessitar de um assistente especializado, ela tem direito. E aí? E aí eu vou falar que porque já está cheio, eu vou falar que não tem dinheiro para contratar? É um ônus, obviamente, de quem está ali gerindo aquele negócio, seja o gestor público ou seja o empresário. E a gente está falando dessa parte mais assim à frente com relação a realmente a pessoa receber todo esse tratamento mais diferenciado. Mas Sim. antes disso ainda, na seara mais pública, vamos assim dizer, eu acompanhei muito assim de pessoas mais hipossuficientes, mais pobres no tempo da lei, conseguir um laudo atestando efetivamente que o filho, a pessoa, ela realmente tem, que ela porta essa deficiência com relação ao autismo. Sim. Eu não sei se o senhor está muito por dentro disso aí, dessa parte. A dificuldade Mas deles? a dificuldade de você conseguir um Sim, laudo. Eu sim. tive um amigo meu que eu acompanho muito, ele é muito irmão meu. A gente faltou marcar um dia para comemorar, porque ele já estava tentando conseguir esse laudo já tem muito tempo. Ele
hipossuficiente. Então, nessa parte mais do poder público, enfim, essa acessibilidade à questão de assistência à saúde, ou essa questão de laudo, ele falou que, pelo menos segundo ele, que ele passou na pele, sem estender muito, é muito dificultoso, muito mesmo para conseguir um laudo. Mesmo. Ó, pra vocês terem noção, para vocês... Porque a gente já tá falando lá na frente, quando já tem, a pessoa já tá bonitinha, tem. E antes disso ainda... até conseguir o diagnóstico, né? Muito Nossa difícil. Senhora! O Bernardo mesmo foi acompanhado por médicos particulares, já não foi muito fácil, né? Eu liguei, digamos assim, o meu desconfiômetro quando o Bernardo tinha 1 ano e 8 meses. E ele já começou de 1 ano e 8 meses já... É demorado, então, toda essa a descoberta... Não é muito rápido, né? Não é muito rápido. Eu vim obter um laudo com o Bernardo já com 3 anos e meio, mais ou menos. Mas é óbvio que eu já sabia desde o início, porque... Quando eu levei ele para a creche a primeira vez e eu vi ele com outras crianças, é óbvio, o contraste ele é absurdo, ele é muito grande, né? Tanto que, assim, não vou mentir, durante esse período, assim, foi um momento de luto muito na minha vida, foi muito difícil, assim, porque hoje é mais tranquilo falar, mas minha sensação, quando eu soube que eu ia ser pai, eu falei, cara, agora eu tenho que trabalhar. Foi o lance de estudar para a OAB, eu vou passar na OAB, eu tenho que ganhar dinheiro para colocar esse menino na faculdade, não sei o que, e eu sempre tive esse sonho, muito embora talvez não naquele momento seria o mais adequado, mas eu sempre tive o sonho de ser pai. Então, digamos assim que Deus adiantou os planos ali e o Bernardo veio. E quando eu recebi esse choque, que para mim foi um choque realmente, eu fiquei semanas e semanas que eu não comia, que eu só chorava, que eu não queria fazer nada, que eu olhava para ele e ficava chorando. Então, assim, foi muito difícil esse momento para mim mesmo, né? Mas não desisti, né? Mesmo com toda aquela dor, eu falei, vamos filho, vamos para terapia, vamos. E sempre peguei muito na mão dele, falei, eu e você, e vamos para cima, né? E graças a Deus, hoje de lá para cá, ele tem tido um progresso muito bom, né? Dentro das limitações dele, obviamente, mas ele tem tido um progresso muito bom na terapia que ele faz agora, que é a terapia chamada ABA, né? É uma terapia, digamos assim, a mais completa, digamos assim, para essas crianças autistas hoje, que é pouco divulgado aqui em Rondônia ainda, né? Só tem uma clínica que tem uma certificação internacional para fazer isso, que é essa clínica que ele faz, né? Mas essa questão do laudo, só para te dar um exemplo, demora aí 6 meses a 1 ano para uma criança conseguir uma consulta com um neuropediatra. E aquela consulta inicial, que é para pedir exame ainda. Então, assim, de fato, o sistema de saúde, nesse sentido, se o sistema particular eu já vejo deficitário em alguns momentos, o sistema público, infelizmente, chega a ser triste, né? Chega a ser, assim, deplorável a forma com que o sistema público trata essas crianças, trata essas famílias, porque perceba que não é só a criança, né? Tem todo um sistema ali, tem um pai, tem uma mãe, né? Ou tem um pai ou uma mãe, que de fato a vida dele vai mudar, a vida dele inteira, tudo que ele pensou, tudo que eu pensei para a minha vida hoje, eu preciso colocar o Bernardo na balança. Então, se hoje eu quero fazer uma viagem, por exemplo, eu tenho que colocar o Bernardo na balança. Ou eu levo ele, ou eu tenho que dar um jeito de deixar ele muito confortável aqui durante o meu período de viagem. Se eu quero, por exemplo, mudar de cidade, eu precisaria hoje conseguir engendrar tudo para mover. Hoje é diferente. Óbvio que todo pai faz isso com o filho, mas tem toda uma questão ainda mais, digamos assim, problemática, quando você tem realmente uma pessoa que precisa de todo o teu auxílio, né? E só para concluir minha frase sobre isso, eu li um estudo falando que pais que têm crianças autistas têm 16 vezes mais níveis, o nível de estresse é 16 vezes maior do que uma criança típica. Então, para você ver o nível que o ser humano ele acaba sendo colocado nessa situação. Então, não é fácil, obviamente, é o amor da minha vida, meu filho, mas não posso aqui pintar flores, porque eu sei também, tem pessoas aqui que podem estar assistindo que são pais e mães de crianças autistas que podem corroborar o que eu estou dizendo, né? Não é fácil, mas não é impossível também. Não é impossível, a gente consegue. Nesse primeiro momento eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida com essa criança? Eu não sabia nem o que era autismo. Já começava por aí, eu não sabia nem o que era. Então, até desse ponto, até onde eu chegar aqui, poder falar para muitas pessoas sobre isso, né? É óbvio que foi fruto de muito esforço, de muito estudo, mas também sempre a minha mola propulsora, que é o meu pequeno, que é o Bernardo. Então ele
é um motivo realmente, inclusive, de eu estar tendo esse bate-papo com vocês aqui, né? E vamos fazer um brinde ao Bernardo, né? Um brinde ao Bernardo, Boa. né? Brinde ao Bernardo. Bernardo. Doutor Rodrigo. Olha, já estamos no final. Peterson, Já. Cara, Passa rápido, né? Passou rápido. Mas Passa dá pra rápido. falar um pouquinho, né? E nós temos muito assunto para tratar. E assim, eu estou à disposição, tá, doutor? Que vocês precisarem aí da comissão, obviamente. Primeira Eu vou coisa, precisar, queria viu? deixar Eu aqui acho que aberto você o tem canal. que deixar o canal aberto para a sociedade. Canal, tá? A gente ainda está numa fase ali de estruturar a ouvidoria da Construção, UAB, né? né? Mas assim, para as pessoas, podem, se quiser, se tiver alguma demanda, pode me mencionar no Instagram, me comunicar, a gente tenta ali Peterson. fazer... Peterson Lima DV, né? Que seria um ADV, mas eu não quis colocar mais um A, então ficou Peterson Lima DV. Mas escreve Peterson também, que eu acho vai que... aparecer lá eu a acho foto que, do bom, eu bonitão. trabalhei com um Peterson aqui de Porto Velho, que é o Peterson Laninho, um amigo meu também. Mas eu acho que só tem nós dois de Peterson aqui em Porto é? Velho. Eu acho, que eu não achei mais nenhum. Vai ter outro Peterson que eu conheço, mas não sei se É? Aí, ó. Tá isso aí, ó. Tem Peterson. poucos seguidores, obviamente, né? Então, eu até coloquei ele brincando, ó, play aposentado em atividade. Então, vai ter Mas uma isso brincadeira pega, aqui, viu? ó. Você chama atenção. Chama. Se quiser jogar um Counter-Strike, a me gente chama, tá que eu tô lá, a aí gente na tá lá, madrugada. nas madrugadas da vida, a O gente simples tá brincando. funciona. às Ali vezes. tá simples, mas é um simples que funciona. E assim, esse perfil é um perfil pessoal, eu não tenho um perfil profissional, por exemplo. Eu não sou... Isso até é um erro, eu confesso que é um erro da minha profissão, de não ter esse perfil para impulsionar Não e tudo mais. necessariamente é um né? erro, hein, doutor? Não, Tem não, inspirações. doutor. somos assim, assim, não. eu também sou assim, doutor. eu tenho o meu eu perfil, também sou inclusive, assim. lá Já. no meu perfil eu brinco com todo mundo, eu posto, inclusive, fiz uma postagem, acho que não sei se foi hoje, se foi ontem, um history, falando rapidinho aqui, 30 segundos, sobre a questão do STJ. Que o STJ sumulou, isso eu achei a coisa, desculpa se estiver assistindo, se estiver registrado, mas foi a coisa mais ridícula que eu vi naquele dia, acho que não sei se foi ontem, se foi hoje, que o STJ sumulou justamente a obrigatoriedade do magistrado aplicar ali o artigo 85, parágrafo 2º, que são os honorários de sucumbência, né? Porque em causas de alto valor, os magistrados, alguns, entendiam que não poderiam ser onerados, as Eles partes não poderiam ser fixavam oneradas, os eles fixavam valores, né? valores. Então, uma ação milionária vinha ali, não vinha os 10%, é isso que eu quero dizer, né? Então... Isso tem previsão legal no Código de Processo Civil. Para mim, isso foi, assim, me desculpe, mas foi a coisa mais absurda que eu vi, porque justamente a gente volta no ponto onde a sociedade legisla e não é cumprido. Não é cumprido. Então, qual que é o demérito do advogado que atua, por exemplo, numa ação de 10 milhões de reais, não ganhar 1 milhão de honorário de sucumbência? Qual que é o demérito disso? Por que ele não pode? Qual que é o problema? Vamos lá, vamos deixar no ar. Será que o próprio, nesse caso, né, o próprio magistrado teria um problema com o advogado pessoal, ou então não quer que o advogado ganhe o que lhe é de direito, porque a gente não está pedindo, ele não estava pedindo 21% e ele não estava pedindo 9%. Ele só queria a aplicação do artigo 85, parágrafo 2º. E o judiciário, é óbvio, eu nunca ganhei 20% em ação, nunca ganhei, nenhuma. O máximo que eu ganhei foi 17%. Então, assim, é óbvio que já tem um padrão dentro do judiciário. Então, eles dão ali a média o quê? É 10%. 10%. E, nesse caso, é óbvio que o magistrado de uma ação milionária, ele vai dar os 10%, porque ele vai dar o mínimo, né? Até pensando na questão econômica. E tudo bem, não tem problema, mas resguarde o mínimo do advogado, né? Então, assim, eu achei uma extrema idiotice, desculpa até o termo. Pode falar, tem que falar mesmo. Tem tanta coisa importante, por exemplo, o STJ tem que julgar a questão dos rolos taxativos da ANS. Vocês sabiam que os planos de saúde negam terapias para essas crianças? Negam o ABA, dizendo que o ABA não tem fundamentação científica, eles querem manter com fonoaudiologia e terapia ocupacional? Porque o ABA é mais caro. Você já ouviu falar do prompt? Do prompt? Então vamos fazer um programa para falar do prompt. Depois. Coisa pra bom, falar não sei aqui. nem o Eu que nem é, imaginava que tinha tanta coisa pra Mas gente falar. enfim, tem essa questão Tem que a o ver com os planos de STJ saúde, tá ali para julgar, né, e não julga. Então, assim, muitas crianças têm realmente... tanto que eu mudei o meu filho de plano de saúde, porque o plano que ele estava, o plano X ali, não fornecia o ABA. Então eu falei, então eu vou para outro plano, um plano que me forneça. Eu mudei e hoje, graças a Deus, o Renato teve um salto imenso. Então, assim, quantas crianças não poderiam ter esse salto imenso, sabe? Mas não faz por quê? Porque é mais oneroso, porque, né, infelizmente, a sociedade, nesse caso, é muito triste, mas é movida pelo dinheiro, né? Então, uma vez que não é atrativo economicamente para esses planos, para essas empresas, eles vão vetar, né? Não querem o bem-estar, de fato, dos seus
dos seus clientes? Eles querem lucrar o máximo possível com o mínimo de gasto. Infelizmente, essa é a realidade, né? Quer queiram ou não, porque se chegam tantas demandas na comissão, inclusive hoje a gente mandou um ofício para o PROCON justamente para o PROCON já começar a fiscalizar os planos que não estão cumprindo com isso, né? Inclusive eu cheguei a conversar com o responsável pelo PROCON para questioná-lo sobre a questão do poder de polícia do PROCON, se já tinha sido estabelecido aqui em Rondônia, e já foi, graças a Deus, porque até pouco tempo ainda não tinha. Eles já estão podendo aplicar penalidades, exatamente, né? E a ideia do poder de polícia é chegar lá em Goiás, inclusive numa das páginas que eu sigo no Instagram, o PROCON multou em 4,5 ou 4,6 milhões os planos de saúde de Goiás. Eu não sabia que o PROCON tinha poder de polícia. Eu já sabia, mas aqui em Rondônia não tínhamos, mas já tem. Então imagina isso, imagina o impacto que isso vai ter, por exemplo, para um plano de saúde aqui em Rondônia, ser multado de R$1 milhão. Então assim, isso vai ter um impacto muito grande, né? Mais impacto do que, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer, obrigando ali a fornecer o ABA de forma judicial. Então, eu penso que a gente está caminhando num bom caminho. Eu volto mais uma vez a dizer, eu penso que a melhor forma é realmente chegar na conversa, é tentar resolver, tentar pensar nos dois lados, porque eu sei também que tem o lado do empresário, eu sei também que tem o lado do funcionário dessa empresa, mas essa balança ela tem que estar equilibrada. E uma vez que não tem chance de conversa, não tem chance para chegar nessa autocomposição, então a gente vai ter que utilizar os métodos coercitivos que, né, a legislação está aí justamente para isso. Poder de polícia de PROCON, é uma ação judicial, né? Não podemos também achar que eles vão aceitar tudo isso, porque, né, pode ser que eles não queiram, não tenham essa vontade, né? Então, quando não tem essa vontade, a gente vai aí forçando a ação judicial, forçando sentença, forçando multa, né, na esperança de que eles abram os olhos para essas pessoas, para essas famílias, para essas crianças, e realmente essas crianças tenham aí, né, o mínimo de independência em suas vidas. E o canal é a ouvidoria hoje, né? Sim, tem o canal da ouvidoria, vocês podem inclusive entrar no site da OAB mesmo, OAB.org. Lá tem a ouvidoria, vocês podem mandar suas reclamações, vão chegar até a mim, eu vou distribuir entre os membros, a gente vai conversar, a gente vai entrar em contato, a gente vai dar um direcionamento, a gente vai dar um encaminhamento, porque muitas das vezes a pessoa não sabe para onde vai. Não sabe, doutor, eu não sei o que fazer. Ele nem quer judicializar nada, ele só não sabe o que fazer com aquela situação, né? E talvez eu, por já ter trilhado boa parte desse caminho, eu ajudo com muita coisa. Então, eu ajudo, olha, já procurou tal profissional? Já procurou, já leu sobre isso? Já tem laudo? Não tem laudo? BPC Loas, não sei o quê. Tem várias situações. Eu nem sou previdencialista, mas na nossa comissão nós temos também. Mas, assim, a gente ajuda, a gente tenta, de fato, realmente tirar ali daquele momento de escuridão que não é fácil, né? Aquela família, aquele pai, aquela mãe que está ali, que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer com o filho, para tentar dar um norte para ela, para tentar dar um direcionamento para ela. Excelente. Encerra por aí, porque a gente já extrapolou pra caramba. Foi uma honra. Eu achei que passou super rápido. Rapaz, passa rápido. Ô, Pet, a gente vai ter que marcar outro dia. Eu faço questão que você volte, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. O Matheus ficou engasgado com algumas perguntas aí. Eu tenho certeza que ele quer falar mais. Não, gente. Mas, infelizmente, nosso tempo a gente já passou do... Eu agradeço também a oportunidade, do doutor Rafael. Obrigado também, doutor Matheus. Eu vi vários amigos passando aqui, inclusive o Pedro, né, que é da comissão Pedro Costa, né, o doutor Wilson também já veio aqui. Vamos passar todos aqui. Então, assim, eu volto e meio, eu vejo ali, né, os takes e tudo mais, todos. E assim, eu fiquei muito feliz. Os cortes. Vejo os cortes, fiquei muito feliz. Não, mas assim, o que eu fico também mais agradecido que a gente coloca, não é questão de, tipo assim, é amizade, é porque é advogado, mas assim, a gente vê essas pessoas que vêm aqui, todas com muito preparo, assim como você demonstrou, muito preparo na sua fala. E sem puxar aqui, sem estender também, sem fazer mais nenhum tipo de pergunta, é que nem você mencionou sobre o Dr. Márcio. Aqui é um podcast totalmente imparcial. Sim. Mas eu vejo que o Dr. Márcio, ele coloca pessoas em posições relevantes, não pela situação de experiência, é questão do grau de interesse. Sim. E eu acho que para mim isso é muito válido. Porque você aí, evidentemente com a experiência, claro que também isso vai agregando, ajuda, mas é o grau. E eu faria a mesma coisa, a mesma metodologia que eu iria adotar,
é o grau com que a pessoa tem um interesse em resolver as situações das pessoas, em servir. Que nem você falou assim, é um interesse em servir as pessoas. Sim. E eu acho de uma forma muito acertada, independentemente, ele acerta muito nisso aí. Sim, e eu queria sim. muito te parabenizar Que é por isso aí. E, enfim, você é uma pessoa muito preparada, tanto quanto os outros também que sentaram aqui à mesa. Uhum. E seu grau de interesse. Eu só tenho que te parabenizar. E agradecer também por você fazer parte da equipe. Obrigado. Né? Eu quero dizer mais uma vez que estou de portas abertas, né? A comissão está de portas abertas para toda a sociedade. Eu tenho levantado essa bandeira que a OAB realmente ela está do lado de quem precisa, né? Então tem-se, às vezes, um pouco, talvez, de uma imagem de que, olha, é advogado, que, né, é um bicho meio estranho. E não, muito pelo contrário, gente. Dentro da comissão tem várias mães, vários pais que têm crianças, que têm jovens, que têm adultos com deficiência, que cuidam dessas crianças, que já estão nessa luta há 20, 30 anos, né? Eu estou caminhando para os 10 anos, mais ou menos, de luta já. E são pessoas tão esforçadas quanto eu ou até mais, né? Então, a comissão está aberta para a sociedade, assim como para vocês, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? A gente tem muita coisa para falar, tinha inclusive o plano de valorização do advogado, que a gente também deveria falar um pouquinho, mas talvez numa outra oportunidade. Vamos deixar eu para já trago esse plano até pronto, né? Não. Já trago esse plano até pronto. Eu me comprometo a marcar um outro dia. Vamos marcar. Dá pra gente já. Um outro dia você vai voltar vamos falar muito mais. Vamos já prepara. Já vai agendar. Já para deixar para depois. Já vai deixar o boi amarrado. Já vai deixar amarrado. Peça pro Bernardo aí um tempo. Tem que pedir um tempinho para ele. Bernardo. Mas ele deixa, ele sabe que o papai tá ajudando, ele deixa. Parabéns pelo pai que você é. Eu vejo que você se emociona. Eu fiquei emocionado com a tua fala. Eu acho que você percebeu. Eu também me só tem papai bastante. aqui, viu? Só tem papai. Eu me segurei aqui, você viu. Eu fiquei olhando pra você viu. Eu me emocionei com a sua fala. E parabéns pelo pai que você é. Parabéns pela posição que você está nessa comissão. Eu estou vendo que você é uma pessoa extremamente capacitada. E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É verdade. Não é isso? Perfeito. Esse é um ditado. Pronto, era essa palavra que eu queria ter declinado e não consegui. Eu não consegui. Parabenizo pela posição que você está. Parabéns pelo trabalho relevante para a sociedade. Parabéns ao doutor Márcio por ter lhe escolhido. Parabéns ao doutor Nelson também, né? Por ter feito esse intermédio. E o Nelson também vai vir aqui. Que beleza, né? Quando ele vir aqui, eu vou ficar sentado ali do ladinho ali. Nós vamos convidar o Nelson, ver se ele vem também. Maravilha, vai vir sim, ele vai vir sim. A agenda dele também é extremamente lotada. Deixa eu se encerrar. Não, é isso aí, pessoal. A gente já estendeu pra caramba. Não tem mais como estender. Agradecer a presença de todos. Agradecer a presença do Peterson, Dr. Rodrigo, do meu amigo Fabiano também. Eu tô mais magro. Eu queria dizer que eu tô o senhor tá muito magro, esbelto, viu? Não, porque tá de preto, viu? Tá muito esbelto. Mas agradecer eu tô também até me aí, aqui. Fabiano, que sempre organiza isso aqui da melhor forma possível aqui para todos, conseguir fazer esse bate-papo de uma forma bem clara, a questão instrumental, auditiva, para passar para o pessoal que está nos assistindo de uma forma mais limpa possível. Agradecer aí também, como eu falei, quem está assistindo pelas plataformas do Twitter, YouTube, Facebook, pelo site. Você tá demais, parabéns. Tá empolgado hoje, ele me deixou empolgado. Esse paizão me deixou empolgado. E é isso aí, pessoal. Doutor Jean, doutor Jean, tá faltando você aqui, realmente, né? Eu pensei que ele estaria aqui. Não, eu já falei pra ele, doutor Jean é um caso difícil, eu já falo logo, mas ele é uma pessoa que doutor Jean, você tá assistindo, só nos agrega aqui. Obrigado pela audiência. Não, ele é cínico desse jeito mesmo. Quiser fazer as suas ponderações finais pra gente já encerrar, mas ser o mais curto possível. Tá, não, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? Eu me sinto muito honrado. A oportunidade é nossa. Né? A oportunidade é nossa de ter você aqui, meu irmão. Que é isso, doutor, você me deixa até constrangido. Não, mas assim, você está nos dando a oportunidade. Eu queria realmente agradecer. É a primeira vez que eu participo de qualquer tipo de programa, assim, então eu tava até, confesso que suando um saiu pouco bem, frio, né? Saiu bem. Nossa, você foi fantástico. Isso porque nem bebeu. Pois é, né? Emissão não de nada. Mas, assim, mais uma vez queria agradecer, tá? É uma honra, de verdade. Eu me sinto honrado de estar aqui, de poder contribuir de alguma forma, sabe, com a comunidade jurídica, também com pessoas que assistem o programa e poder trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência, um pouquinho, inclusive, de vivência de vida, né? Eu acho que a gente aprende um pouquinho, né? Sempre um com o outro. É a melhor escola, né? Então, a melhor escola. Isso me gratifica, assim, eu já saio daqui com o coração, assim, missão cumprida, consegui trazer minimamente ali
o que de fato eu me propus a fazer aqui, que era trazer esse conhecimento aí para a comunidade. Excelente. E vai ter mais. Vai ter mais, Tamo já junto, vai à marcar. disposição. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu. Até mais.